cair no espírito, um tema polêmico e que gera tensão e opiniões fortes. Cai num dia no espírito, no outro dia cai na cachaça. Existe a manifestação do Espírito Santo, existe a manifestação demoníaca. Mas é o manifestar, nós não podemos esquecer do centro do tema. Neste corte do Debate Mais, o pastor Átila Ribeiro faz duras críticas e provoca um embate acalorado entre os participantes. Vale a pena conferir. Eu lembro de um seminário de escatologia que eu estava ministrando e no meio da aula tinha um novo convertido, um casal de novo convertido. Pastor Igor, eles foram batizados no Espírito Santo com a evidência bíblica no horário de línguas estranhas e eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Isso é fala deles. Então, no que tange essas experiências que nós estamos sustentando à luz da Bíblia, o mais importante é a primeira fala do pastor Igor, eu achei fantástica, citando Lloyd Jones. Não é como a pessoa cai, mas como a pessoa levanta. Porque é um cai, nunca muda de vida, né? Se eu chegasse aqui agora, pastor Calixto, agora o debate são 11 horas e 15 minutos quase. E eu chegasse atrasado, falasse assim, pastor Calixto, me perdoe o meu atraso. É porque eu estava vindo aqui agora, e eu a 120 por hora no veículo do pastor que veio me trazer, e nós batemos a 120 por hora num caminhão a 120 por hora, por isso que eu me atrasei. O senhor ia olhar para mim, os arranhões aqui são de fábrica mesmo, o senhor ia olhar para mim e ia falar assim, das duas uma, ou esse camarada tá louco, ou ele tá mentindo. Porque quem é que bate de frente com um caminhão a 120 por hora, 240 dá um impacto da queda, e não amassa o carro, não se machuca? Assim aquele que diz que teve um encontro com o Espírito Santo de Deus e não tem uma marca, não tem uma transformação, porque o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus é muito mais poderosa do que um caminhão a 240 por hora. Cai num dia no espírito, no outro dia cai na cachaça. Não, no outro dia não, a pessoa às vezes cai, entre aspas, nesses movimentos, e ela levanta o mesmo mentiroso, o mesmo adúltero, o mesmo fofoqueiro. Ele pode ter tido contato com qualquer espírito, menos o santo. Porque o Espírito Santo, quando faz essas manifestações, quando age, ele produz transformação. E aí, pastor Igor? Então, fala, Ney. A gente andando, nós andamos desde Gênesis, Apocalipse, nós vemos esse agir de Deus desde Adão. Quando você vê que Deus promove um sono profundo em Adão, para que haja ali uma retirada de uma parte da sua costela para formar a mulher, nós também temos experiência de quando Deus vai promover uma cura numa pessoa, acontece sim da pessoa cair. Como já aconteceu comigo, eu orando por uma pessoa, ela tinha uma bala na veia. Mas você não quer normatizar isso, né? Não. Mas eu não posso anular pelos mentirosos. Tá, mas eu também, minha preocupação é a normatização disso. Sim, não. Virou doutrina. Não é doutrina. Não isso é daí é prescritivo. o manifestar. O que é o manifestar? Manifestar é o de repente. Sim. Não é uma constância, Tá. é o manifestar. Tá. Então, o debate é a manifestação do poder pode o manifestar. Então, o tema já diz bastante sobre isso. Então, quando você vê a forma que Deus vai fazer uma cirurgia ali, hoje ele usa também dessas formas. Eu orei por um rapaz que ele estava com uma bala na veia do coração. O médico falou, eu não posso tirar, a bala está andando e provavelmente, se romper, talvez você tenha chance, talvez não dê tempo. Quando eu orei, olha só que interessante. Primeiro manifestou um demônio, caiu. Expulsei o demônio. Depois eu comecei a ver que Deus precisava fazer uma cura naquele rapaz. Eu vi com os meus olhos e todos que estavam naquela congregação a bala andar do coração até a parte aqui externa. Foi feito um corte de 2 centímetros e foi retirada a bala. O médico ficou sem entender por que a bala... Como negar uma experiência? Como negar? Mas é o manifestar. Nós não podemos esquecer normatizar. Do centro do tema, manifestar. Então, quando nós falamos em doutrina, nós estamos fugindo do tema. O manifestar do poder é o de repente de Deus. E quando nós vemos Adão sendo feito essa cirurgia nele, nós vamos ver essa parte de cura. Quando nós vemos os sacerdotes que não conseguiram ficar de pé, nós vemos o quê? Uma santificação perante a presença de Deus, que acontece também em batismo de Espírito Santo dentro da igreja. E nós vamos ver também em Apocalipse, João também, caindo como morto por uma revelação do Espírito Santo. São manifestar diferente.
E nós também vemos libertação demoníaca, que os demônios não ficam de pé. Pelo quê? Manifestar do Espírito Santo. Então, olha, parece que essa questão de demônio sempre cai para trás, né? E no nosso cai prostrado. A palavra do Senhor é bem claro pegar esse gancho aí, porque é o seguinte, houve um tempo na igreja que falava-se assim: se cair para trás é o espírito, se cair para frente é demônio. Quer dizer, nós vemos na palavra que isso tem que ser desconstruído automaticamente. Se ficar no meio, é o Chapolin Colorado. Né? Verdade. Mas nós precisamos diferenciar aqui algumas coisas, né? E agora a gente entrou no campo das experiências. Já tive algumas experiências maravilhosas, inclusive até na ITUPV, onde nós damos aula ali, até os nossos alunos também estão ouvindo. Eu dando aula, chorar na presença do Senhor. Mas eu queria que vocês dissessem o seguinte: como que nós podemos não extinguir o espírito, não proibir na questão mas então, vou entrar em outro detalhe, mas também não deixarmos que os excessos contaminem. Por isso que eu vou falar a respeito até o disso. diabo ache acesso no nosso meio para fazer o que não deve. Quando eu comecei a falar a respeito de diferenciar algumas experiências e manifestações, é o seguinte: existe a manifestação do Espírito Santo, existe a manifestação demoníaca e existe também a manifestação do nosso intelecto, das nossas emoções e das nossas... Isso. Por quê? Porque, mediante a isso, a igreja, ela evoluiu, e eu não digo espiritualmente, mas ela evoluiu intelectualmente. Porque hoje, a maioria dos nossos pastores, eles fazem cursos psicológicos, PNL, programação neurolinguística, imersão total da mente. Os cultos, infelizmente, não generalizando, mas eles têm a capacidade de tocar, e até eu posso chamar de culto dopamínico, onde vai tocar justamente nessa substância neurotransmissora do cérebro, para trazer êxtase, para trazer prazer, para trazer emoção, ao ponto até mesmo dessa pessoa achar que está no espírito, e infelizmente uma dopamina humana. Exatamente. Então a igreja já tem um contexto de iluminação, o louvor está naquele pad, naquele som, sabe? Tal. Então traz todo um contexto para que aquela pessoa só isso. Então quer dizer, isso não pode ser encarado como uma manifestação espiritual, e sim também psicológica. Lembrando que existe sim a manifestação legítima do Espírito Santo de Deus. E quando ele realmente toca, quando ele vem, ou você cai para trás, para frente, do lado, não interessa, você é tocado. Como foi colocado aqui pelo pastor Átila, o cavô de Deus, o peso da glória. Lembrando que muitos que estão nos escutando, Sheriná nunca foi glória. Não existe, derrama a sua Sheriná, a sua glória. Sheriná, no original, nunca foi glória, não é glória. A palavra mais aproximada de Sheriná é Sharan, que é habitação. Então não tem nada a ver. Kavod é glória, peso de glória. E quando este peso de glória, ele é manifesto na vida humana, a pessoa não tem realmente condições de se segurar. Ou ela chora, ou ela sente um fervor, ela sente um calor, ou ela sabe alguma coisa. Agora, passar disso a transformar em coisas bizarras, no sentido, eu não creio que o Espírito Santo de Deus vai se revelar na vida de uma pessoa para que a pessoa comece a latir como um cachorro. Como foi na época, vou até citar nomes aqui por causa do tempo, Kenneth Reagan, risos e tal, aquelas coisas, sabe, pavorosas, que foi caracterizada como manifestação do Espírito Santo. E eu não estou entrando nem aqui, nem o pentecostalismo clássico, nem os neopentecostais. Eu estou falando de coisas que fogem literalmente da nossa fé, regra e prática a palavra do Senhor. A fala do pastor Ney eu entendi muito bem, mas para quem não compreendeu, isso pode tornar um perigo no sentido do seguinte: a palavra por si só, não precisa estudar, porque a manifestação do Espírito Santo é maior do que a palavra. Eu não disse que não precisa estudar. Não, só para frisar. Mas olha só, a palavra sempre é pano de fundo. Eu entendi, por isso que eu falei, eu entendi, mas quem escutou, por quê? Porque tem uma cultura que eu vim da Assembleia de Deus, tem o sangue da Assembleia, glória a Deus. Era se falar do seguinte: busque o Espírito, não é da Assembleia de Deus, não. Busque o Espírito Santo. Vai voltar pro Jesus. Vai voltar. Tô desviado. Vamos aproveitar o óleo que der sobre a barba de Arão e já tira. Você tá vendo que a Bíblia tem que ser pano de fundo. Te amamos, querido, te amamos. Então, assim, a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. A palavra, ela serve para nos trazer um norte, para trazer discernimento de tudo aquilo que acontece, não somente num culto, mas numa vivência dedicada ao Senhor. E
Uma cultura que era muito falada é o seguinte, que a teologia ou o aprendizado, o ensino da palavra esfriava o crente. Ele começou a estudar teologia, não fala mais em língua, não fala mais isso. Isso era uma cultura, que isso, infelizmente, cresceu de uma forma muito perigosa. Hoje já não. O acesso a literaturas, o acesso ao estudo, o acesso ao crescimento, ao amadurecimento é muito grande, graças a Deus. Mas a gente não pode negar, pelo que eu tenho visto dessas igrejas que têm surgido ultimamente, neopentecostais, eu diria hiperpentecostais, né? Ultrapentecostais, de que parece que o que falta um pouco é de cultura bíblica. Sim. De cultura mesmo, de um pouquinho de Bíblia. Porque, irmão, eu vejo umas loucuras, por exemplo, cara, eu acho que até a ética, fica aí uma dica pra você, irmão.